Resolução da questão 22 da página 23, né? Escreva as desigualdades utilizando apenas arcos do primeiro quadrante e determine o sinal de A em cada uma delas. Então, A igual a seno de 500 vezes o cosseno de 3.200, né? Como os ângulos são maiores que 360, a gente precisa encontrar a primeira determinação positiva, né? Que só eu dividir por 360. Vai dar vai sobrar 140, né? Então, o número que sobra, né, como está em graus, nosso trabalho é bem facilitado, né? O restante já e os ângulos são positivos, então o restante já é a primeira determinação positiva, porque o ângulo daria a volta completa e pararia em cima de 340, que é igual a 500. Eu dividiria aqui o 3.200 também por 360, que daria 8 e sobraria 320, que essa seria a minha primeira determinação positiva, né? Depois que a gente achou as primeiras determinações positivas, a gente vai observar em quais quadrantes esses ângulos se encontram, né? 140 que está no segundo e 320 que está no quarto, né? Então a gente vai fazer o que? Vai reduzir o primeiro quadrante, né? Para reduzir o primeiro quadrante, o seno de 500, né, é igual a primeira determinação positiva desse ângulo, que é 140, então é igual ao seno de 140, que é igual, reduzindo do segundo para o primeiro quadrante, né, reduzindo o seno, que o seno no segundo quadrante é positivo também, é igual ao seno de 180 menos 140, né? Eu expliquei até no vídeo como fazer essa redução. 180 menos 140 dá 40, então seno de 140. E o seno no segundo quadrante é positivo, então esse seno é maior que zero. Cosseno de 3.200 é igual ao cosseno de 320, né? Que é a primeira determinação positiva. Reduzir do quarto para o primeiro quadrante, né? O cosseno no quarto quadrante é positivo, né? Está à direita da origem. Então, vai ser o cosseno de 360 menos 320, que dá igual ao cosseno de 40, que também é positivo, né? Como o seno e o cosseno são positivos, e quando nós multiplicarmos dois números positivos, o resultado será positivo. Logo, né, esse A aqui será positivo também, será maior que zero. Questão 22b, né? Cosseno de 22 π sobre 3 vezes a tangente de menos π sobre 6, né? Então, primeiro a gente encontra a primeira determinação positiva do ângulo, né? Vou pegar 22 π sobre 3, né? E vou desmembrar. Lembrando que o ângulo a fórmula para a primeira determinação positiva seria um ângulo alfa mais 2 vezes K vezes π, né? Com esse K seria um número inteiro, né? Então, o número que dá aqui junto do π, né? 2K, né? Então, isso é um múltiplo de 2. Então, esse número aqui só pode ser par, o número que acompanha o π. Então, a gente faz o quê? Porque se eu dividisse 22 por 3, daria 7. Só que 7 é um número ímpar, né? Então, não daria certo, porque 2 vezes qualquer número inteiro não tem como dar o 7. Então, eu pegaria esse 22 e desmembraria no número logo abaixo, né? Que seria, se eu dividisse, aqui daria 7. Então, não daria para dividir por 7. Mas se eu dividisse por 6, para dar um 6 aqui, 22 para dividir por 3 para dar um 6, teria que dar 18. 18 por 3 que daria um 6, né? Então, ficaria 4π sobre 3 mais 18π sobre 3. Que quando eu somasse, eu teria a mesma coisa. Não é? Eu sei porque
Se eu dividisse aqui por 3, ia dar 7, né? Ia sobrar π. Só que 7 é ímpar, né? Então, eu tenho que... O 7 passa do meu número. Eu testaria com 6, né? É aqui, para ver se aqui daria um 6. Então, dá, né? Dá para observar perfeitamente que 18 por 3 dá um 6. Né? Então, aí eu desmembraria, né? 4π sobre 3 mais 18π sobre 3. Só que 18π sobre 3 é 6π. Aqui já cai na minha fórmula da primeira determinação positiva, né? Então, que 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes π. E a primeira determinação é esse ângulo aqui, 4π sobre 3. A gente vai observar o quadrante, né, que esse ângulo se encontra, né? Então, é 4π sobre 3. Isso é eu multiplicar por 180, né? Trocar o π aqui por 180, que vou ter 4 vezes 180 dividido por 3. Vai dar 720 dividido por 3, que dá 240, né? Bom, e 240 está no meu terceiro quadrante. Aí eu vou partir para o ângulo menos π sobre 6, né, que é o ângulo da tangente. O arco está no sentido horário, né? Ele está negativo, né? Então a gente tem que achar a primeira determinação positiva, né? Então, para eu achar a primeira determinação positiva, se ele está aqui, né, eu teria que somar 2π, que era para eu desmanchar essa parte negativa, né? Que π sobre 6 dá 30 graus, menos 30 graus. Eu teria que desmanchar essa parte negativa aqui e dar a volta até parar nele de novo, né? Que é 360 graus, que é a mesma coisa que 2π. Ou seja, eu somo 2π a esse ângulo e obtenho a minha primeira determinação positiva, né? Tiro o MMC. Quando eu achar o resultado, vou achar 11π sobre 6, que é a minha primeira determinação positiva. Aí a gente vai reduzir ao primeiro quadrante, né? Que eu sei que menos π sobre 6, né? Que é 30 graus, quando vai estar no meu quarto quadrante, né? Para reduzir aqui, eu vou reduzir 4π sobre 3, né? Que é do cosseno, né? Para o primeiro quadrante, né? Reduzir ao primeiro quadrante seria o ângulo aqui do primeiro quadrante, o ângulo menos essa parte aqui, né, que é relativa a π, né, que quando eu tirar meia volta aqui, eu só fico com esse pedaço que é relativo a esse pedaço, que é a redução ao primeiro quadrante. Então, 4π sobre 3 menos π, quando eu fizer a conta, vai ser π sobre 3. Vou reduzir agora menos π sobre 6, né, que é a mesma coisa que a primeira determinação positiva aqui, que é 11π sobre 6. Eu vou reduzir isso ao primeiro quadrante, né? Como é que eu reduzo do quarto para o primeiro quadrante? Eu pego a circunferência completa, que é 2π, e subtraio do ângulo. Então, ia ficar 2π menos 11π sobre 6. Quando eu tirasse o MMC, daria 6, ia ficar com π sobre 6. Descobri aqui, reduzir os dois ângulos ao primeiro quadrante, né? Então, o cosseno de 22π sobre 3 é igual ao cosseno de 4π sobre 3, que é a primeira determinação positiva, né? Que o cosseno de 4π sobre 3 está no terceiro quadrante e o cosseno está à esquerda da origem. Ou seja, ele é negativo, então seria menos o cosseno. Então, esse cosseno aqui é menor do que zero, é negativo. A tangente de menos π sobre 6 é igual a tangente na primeira determinação positiva, que é 11π sobre 6, que é igual a tangente no quarto quadrante. Olha, a tangente é essa reta. A reta que passaria aqui, prolongaria, então a tangente ia ser negativa. Então seria menos a tangente de π sobre 6, que é negativo também. Quando eu multiplico dois números negativos, né,
cosseno é negativo e a tangente também é negativa. Então, quando eu multiplico dois números negativos, então menos por menos dá mais. Então, o A é positivo. Questão 22, né? A igual a tangente de 1345 vezes o seno de menos 1975. Então, primeiro a gente vai encontrar a primeira determinação positiva, né? Vamos encontrar aqui de menos 1975. Eu dividindo por 5, ou por 360, vai dar um 5, né? Deu 1800. Menos 5, né? Na verdade, né? Vocês devem lembrar ainda, né? Aí deu 1800, aí eu venho com o sinal trocado, né? 1800. Quando eu subtrair, ficou menos 175. Só que menos 75, menos 175 ainda está negativo. Então eu tenho que somar mais 360 para ele ser positivo. Eu estou contando aqui a quantidade de voltas, ou seja, o K teria que ser igual a 6, que era para poder, quando eu multiplicar, ele dar 6 voltas e parar em cima do valor que é equivalente a menos 175, né? Que seria a mesma coisa que eu somar esse menos 175 com 360, né? Que daria 185. Essa seria a minha primeira determinação positiva. 1345, como está positivo, é bem simples. Só eu dividir aqui por 360 e vai sobrar aqui 265, que é a primeira determinação positiva. Agora a gente vai observar em quais quadrantes esses ângulos se encontram. 185 e 265. 185 está no terceiro quadrante e 265 também está no primeiro quadrante. A gente vai reduzir, né? Reduzir a tangente ao primeiro quadrante, né? A tangente de 1345 é igual à tangente da primeira determinação positiva, que é igual reduzir do terceiro para o primeiro quadrante, né? Seria pegar o ângulo menos 180 graus, né? Então, e a tangente aqui no terceiro quadrante, ela vai encontrar essa reta aqui em cima, então ela vai ser positiva. Então, ia ser igual a tangente de 265 menos 180, que é igual a tangente de 85, né? Que é positiva. O seno de menos 1975 é igual ao seno da primeira determinação positiva, que é 185, né? Que reduzindo o seno do terceiro para o primeiro quadrante, não é? Vai ser menos o seno, né, do ângulo menos 180 graus, né? Então seria menos o seno de 185 menos 180, que ia dar menos o seno de 5 graus, né? Que é um valor negativo, né? Visto que o seno está abaixo da origem, né? Então o seno seria negativo. A tangente foi maior que zero, né? A tangente foi positiva, então quando eu multiplicasse a tangente que foi positiva com o seno que deu negativo, mais por menos dá menos, então o A é negativo. Questão 22, né? Então, A igual a cosseno de 27π sobre 5 menos, vezes o seno de menos 2780, né? Então, primeiro a gente encontra a primeira determinação positiva, né? Que seria o desmembrar aqui, né? Esse ângulo aqui, de tal modo que essa segunda parte aqui seja um número par, né? Que tem que ser um múltiplo de 2. Então, daria para desmembrar como sendo 7π sobre 5 mais 20π sobre 5, né? Que é o único número mais próximo de 27 que dá para ser dividido por 5. Então, daria 7π sobre 5 mais 4π, que seria a mesma coisa que 7π sobre 5 mais 2, que multiplica 2π, né? Então, primeira determinação positiva seria 7π
sobre 5. Vou achar a primeira determinação positiva de menos 2.780. Divido por 360. Sobraria 260, né? Então, como sobraria esse menos 2.780? Esse menos sobrou menos 260. Então, eu tenho que multiplicar ainda, ou tenho que somar ainda com 360, que é para desmanchar essa parte negativa, né? Eu tenho que dar voltas nesse sentido, dou 7 voltas nesse sentido e ainda ficou um pedaço negativo. Eu dou mais uma volta, desmancho, né? E onde parar, né? Que seria eu somar mais 360 graus. Quando eu somasse menos 260 mais 360, 100 graus. 100 graus é a primeira determinação positiva. A gente achou as determinações positivas, então a gente vai observar os quadrantes, né? 100 graus está no segundo quadrante, né? E 7π sobre 5, né? Se eu tiver com dificuldade, só é eu multiplicar o π por 180, né? Trocar aqui o π por 180, né? E fazer a conta e olhar em qual quadrante vai parar, né? Mas vai parar aqui no terceiro quadrante, né? Então, para reduzir ao primeiro quadrante, né? Então, o cosseno de 27π sobre 5 seria igual ao cosseno de 7π sobre 5, que é a primeira determinação desse ângulo, determinação positiva. Para eu reduzir do terceiro para o primeiro quadrante, né? O cosseno no terceiro é o que? Negativo. Então, é menos o cosseno de 7π sobre 5 menos π, que vai dar igual a menos o cosseno de 2π sobre 5, né? Que é negativo, né? Que está no terceiro quadrante. O seno de menos 2.780 é igual ao seno de 100, né? Que é a minha primeira determinação positiva. E o seno de 100 é o que? É positivo, né? Que ele está no segundo quadrante, né? Então, o seno é positivo. E o seno de 100 é a mesma coisa que eu tenho o seno de 180, né? Que reduzindo ao primeiro quadrante, é o seno de 180 menos o seno de 100, que dá o seno de 80, que é positivo, né? Então, o cosseno menos o cosseno de 2π sobre 5 vezes o seno de 80, né? Então, negativo vezes positivo, menos por mais dá menos. Então, o A é negativo.